Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja acompanhando estas playlists que nós temos aí no canal. Nós estamos aí na série sobre oração e os milagres. E hoje eu quero mudar um pouquinho aquilo que eu vou apresentar. Porque num dos comentários no vídeo anterior, alguém disse o seguinte: nós já vimos aí 9 vídeos a respeito de milagres e respostas de oração. Mas e quando Deus diz não? Qual deve ser a nossa atitude, a nossa reação? O que nós podemos pensar a respeito de uma oração, às vezes feita por uma igreja, uma família, uma pessoa, um indivíduo com fé, e a resposta de Deus é não, ou não vem a resposta que nós esperávamos? Isso é muito importante porque acontece com frequência, e nós precisamos estar preparados para isso e entender que nem sempre vamos ter aquilo que nós pedimos, que a resposta da oração nem sempre vai ser aquela que nós desejamos ou esperamos. A verdade é que a maioria das vezes é o contrário daquilo que nós queremos, porque nós não sabemos exatamente o que é melhor. E o que nós queremos está corrompido pelo nosso orgulho, a vaidade, pelo nosso egoísmo, desejos que não são a melhor coisa para nós e nem para as pessoas para quem nós estamos pedindo. Deus é infinitamente sábio, então ele não erra. E por alguns motivos nós não entendemos porque uma pessoa não é curada, porque uma pessoa acaba falecendo de um câncer ou uma outra doença, porque acidentes acontecem, e mesmo com cristãos e pessoas boas, isso ocorre. Então, nós temos que entender alguns pontos. E eu já aprendi na minha experiência com Deus, que nós já ouvimos, né, muitas vezes, há 3 possíveis respostas para a nossa oração. Primeiro, Deus pode dizer sim e nos atender. Talvez ele diga espere, talvez não é agora o melhor momento, mas vai vir depois, e na minha experiência eu tenho visto isso muitas vezes. Eu tive respostas para aquilo que eu desejava com atraso de 12 anos, 14 anos, 19 anos. Eu me lembro que eu tinha feito tudo para ser missionário no Japão em 1999. Estava tudo certo. No último momento, porque eu era solteiro na época, eu fui rejeitado. E eu esqueci do projeto Japão, de ir para o Japão. 12 anos depois, lá estava eu com a minha esposa. Então Deus não se esqueceu daquele sonho, daquele projeto, e acabei indo, ficando 2 anos lá, 12 anos depois. Outros sonhos e planos que eu fiz, e eu me lembro claramente que mais tarde, anos mais tarde, as coisas se concretizaram da melhor maneira possível e no melhor momento. Mas a terceira resposta é não. E quando Deus diz não para nós precisamos entender uma coisa: Ele sempre tem algo melhor. Se Deus diz não para você, quando você está orando, pedindo alguma coisa, comece a ficar feliz, se empolgue, fique como criança em dia de Natal, querendo abrir o presente e saber o que tem lá dentro, porque vem coisa melhor. Na minha vida isso se repetiu muitas, mas muitas vezes. E então quando eu oro, se Deus diz sim, eu fico feliz, se Ele diz espere um pouco, eu aguardo, mas se Ele diz não, eu começo a comemorar, eu já fico feliz e fico empolgado porque Deus é surpreendente. Ele tem uma surpresa para a gente. E sempre é melhor do que nós imaginamos, desejamos ou pedimos. Só para dar um exemplo, para vocês poderem entender. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu me lembro que eu ainda era solteiro, estava me planejando casar, fui comprando algumas coisas para minha esposa, futura esposa, né, que estava no Brasil, e ela ia se encontrar comigo. Então eu morava sozinho, e eu tinha alguns objetos, mas eu estava esperando ela chegar para ela comprar a maioria das coisas. Mas eu queria, no tempo que eu ainda ia ficar longe dela, porque ela tinha que terminar a faculdade dela no Brasil, na época, eu queria um aparelho de som. Hoje em dia, com MP3, e aí veio o iPod, e o iPod até se tornou irrelevante, porque a gente tem música no nosso telefone, no nosso carro, no nosso computador. Ninguém usa mais CD, mas naquela época tinha toca-fita, tinha o CD. Eu queria um aparelho de som para ouvir minhas músicas prediletas. Eu me lembro que eu fui à loja e eu olhei os modelos, olhei os valores, eu tinha o dinheiro e eu pensei, eu vou levar esse aqui. Gostei, é o que eu quero. Mas na hora que eu fui comprar, que eu fui pegar o aparelho, que eu falei, é esse que eu quero, aquela voz que eu falei para vocês, que fala na nossa mente, falou comigo e disse para mim o seguinte: não,
Só isso. Eu insisti, fui pegar o aparelho, vou comprar esse aparelho de som, e aquela voz que eu já conhecia, já sabia de quem era, falou para mim claramente: não. Tudo bem, tudo bem. Não é para comprar? Não vou comprar. Não entendi por quê, não vi razão por quê, não estava fazendo nada errado, era uma coisa para mim, dinheiro era meu, eu trabalhei, eu merecia, eu queria, por que eu não posso comprar? Tudo bem, não comprei, deixei para lá. Passou uma semana, passaram-se 2 semanas, e aí me convidaram para ajudar uma família a fazer uma mudança. Então nós fomos na casa da pessoa, desse casal, que estava se mudando de Maryland, onde a gente morava, para Califórnia, iam atravessar os Estados Unidos. E eles estavam desmontando as coisas em casa, e limpando, e arrumando e tal, e preparando tudo para fazer para mudar. Nós estávamos ajudando ali. De repente eu entrei no quarto e o dono da casa, esse homem que foi a primeira e última vez que eu vi, estava indo, né, nessa viagem, embora. Ele apontou para um aparelho de som que estava no chão e ele disse o seguinte: olha só, isso aí eu não vou levar. Sabe de alguém que queira? Pode pegar. E eu falei: eu quero. E ele falou: então é seu. Quando eu vi, era muito melhor do que o que eu ia comprar. Custava muito mais. Era mais bonito, mais completo. Eu gostei muito mais desse do que o outro que eu teria comprado 2 semanas antes. E eu fui para casa feliz naquele dia com aquele aparelho de som. E eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito antes, mas já tinha ouvido falar. Eu fiquei no lucro. Eu fiquei no lucro. Porque agora eu tinha o dinheiro que eu não gastei e o aparelho de som. Aí eu senti que aquilo tinha sido um ganho. E eu calculei o valor, porque eu vi o preço daquele aparelho e dei o dízimo. Porque foi um dinheiro que eu ganhei, que Deus me deu. Deus me deu o dinheiro que eu não gastei e me deu o aparelho melhor do que eu tinha pedido, que eu queria. E aquilo marcou muito para mim, porque ali eu entendi que a confiança em Deus tem que ser assim. Ele nem sempre vai explicar o porquê do não. Ele nem sempre vai dizer os motivos. E com o povo de Israel, a gente vê no Velho Testamento, era assim. Ele dava as leis, as ordens, as ordenanças, as regras, e não tinha explicação. Primeiro que eles não iam nem entender os motivos. Ele simplesmente dizia: isso não, isso não, isso não, isso é assim, isso não é assim, e o povo tinha que seguir, porque era a lei de Deus, e acabou. Então, pense nisso. Nós temos que confiar num Deus infinitamente poderoso, que sabe tudo. E toda vez que ele diz não para nós, como no Decálogo, nos 10 Mandamentos, que a gente encontra tantos nãos, é para o nosso bem, porque tem algo melhor. Porque ele quer nos proteger de alguma coisa, ou porque ele tem algo muito melhor para nos oferecer. E aí vem a nossa fé, a nossa confiança e a nossa experiência com ele, a nossa comunhão com ele. Deus muitas vezes vai dizer não. E esse não dele é porque há algo melhor. Sempre há algo melhor. Eu vi isso na minha vida, em grandes decisões, em pequenas decisões. Eu saí dos Estados Unidos em 2011, fui para o Brasil para ficar, e Deus disse não. Depois de 3 meses, eu estava indo para o Japão. E minha vida, né, experimentou uma mudança tremenda, enorme, para melhor. E eu percebi depois e descobri depois o plano de Deus para mim. E assim eu poderia contar tantas histórias e tantas experiências e testemunhos de que Deus diz não porque Ele sabe o que é melhor. Às vezes é duro, às vezes é difícil a gente aceitar esse não. Mas nós precisamos confiar em Deus. Eu nunca vou esquecer o meu grande amigo, melhor amigo, estava com câncer no pâncreas. Milhares de pessoas do mundo todo estavam orando por ele. E ele faleceu em abril de 2014. Ano que vem, já vai fazer 10 anos que eu perdi meu melhor amigo. E a gente não entende. Por que Deus não curou ele? Por que ele disse não para aquele nosso pedido, a nossa oração? Eu não sei. Mas um dia eu vou descobrir, pessoalmente.
E até lá eu vou confiar e vou crer que Deus, que está no controle das nossas vidas, aqueles que confiam nele e amam ele, Deus está cuidando de nós. E se ele diz não, eu preciso aceitar. É importante tentar entender e atrás uma resposta, mas a fé é isso. A fé está acima da razão, muitas vezes. E a fé não precisa ser irracional. Ela busca conhecimento e compreensão, mas algumas coisas a gente aceita pela fé. E quando a gente entende um pai de amor, quando a gente passa pelo sofrimento, a gente confia nele. Como uma criança pequena que é levada para tomar uma injeção, é para o bem dela. E ela olha nos olhos do pai, segura na mão do pai e ela chora desesperada e ela não entende. Por que você diz que me ama e está me deixando passar por isso? E o pai, a única coisa que pode fazer é consolar. Mas ele está pensando, é para o seu bem. É para o seu bem. É para o seu bem. Muitas vezes nosso pai nos vê passando por dor e sofrimento. Mas porque ele sabe tudo e sabe que há algo melhor que vai vir daquilo, ele segura na nossa mão, nos consola, nos ajuda, passa pelo sofrimento com a gente e ele repete, é para o seu bem, é para o seu bem, é para o seu bem. É aí que nós temos que crer e confiar que Deus, que está no controle da vida dos seus filhos, ele vai estar conosco durante a dor e o sofrimento. E muitas das nossas orações não vão ter uma resposta positiva. Por isso que os milagres me encantam. Porque os milagres são grandes exceções. A maioria das vezes, nós não vamos obter um milagre. E por isso eles são tão especiais. E eu estou compartilhando esses milagres todos com vocês nessa série. Mas é preciso ter fé e confiança nesse amor e cuidado de Deus para conosco, mesmo quando a resposta é não. Porque Deus sabe o que é melhor. E muitas vezes nesse mundo, o ímpio e o justo vão sofrer, como também o ímpio e o justo são abençoados. Como no livro dos Salmos nos diz que Deus permite que a chuva e o sol caiam sobre todos. E nós estamos aqui. Mas a diferença está naqueles que têm fé para suportar o sofrimento e o não, e aqueles que não têm. Que Deus abençoe você. E Ele te ajude a perceber e ver que em cada não que Deus diz, é porque tem uma bênção escondida logo atrás. E algo melhor Ele tem para você e para mim. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo e que você possa continuar crescendo, desenvolvendo e compartilhando com outros. Se não está inscrito ainda no canal, se inscreva. E compartilhe com a família, com os amigos, para que outros mais possam também ter esse contato de uma maneira diferente com a palavra de Deus. Um abraço, até o próximo vídeo.